Amém? Vamos lá. Abre tua Bíblia, capítulo 3 de segunda carta do apóstolo Pedro. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Hoje é o dia da Bíblia, sabia disso? Segundo domingo de dezembro. Todo segundo domingo de dezembro é o dia da Bíblia. E às vezes passa batido, irmão. Quase ninguém lembra disso, não. E hoje é o dia da Bíblia, dia de... Quem sabe você pode fazer um voto com Deus hoje, começar a ler a Bíblia todo dia, a partir de hoje. E hoje é dia da Bíblia? Então vou ler a Bíblia todo dia a partir de agora. A Bíblia é o melhor livro, mais importante que existe. E mais confiável, tá, gente? Mais confiável. A Bíblia foi escrita por homem. Claro que foi escrita por homem. Deus não veio lá do céu escrever nada. Mas ele inspirou os homens de Deus. Cerca de 40 homens. Já pensou isso? Não foi escrito por um homem só, igual ao Corão, por exemplo, que foi escrito por Maomé. Maomé escreveu o Alcorão. Um homem só. A Bíblia foi escrita por 40 homens. Olha a diferença. Outra coisa que você precisa saber. 1.600 anos para ser escrita. E esses homens não se conheceram. Eles nunca se viram, muitos deles. Agricultores, estadistas, médicos, tá? Agricultores e tantos outros escreveram a Bíblia com um grau, né, de intelectualidade diferente um do outro. O Antigo Testamento, ele tem 39 livros e 27 o Novo Testamento, tendo 66 livros toda. A Bíblia tem curiosidades maravilhosas, irmão. Ela pode orientar você em todas as áreas da sua vida. Ela não é só um livro espiritual. Ela é um livro de instrução. A Bíblia é um livro de entendimento, de conhecimento. E eu estava vendo hoje e meditando sobre a vinda do Senhor. O apóstolo Pedro, ele fala disso com muita categoria. O apóstolo Pedro, tem gente que acha que Pedro era analfabeto. Quando a Bíblia fala indouto, não é sem cultura, tá? Porque ele era pescador, mas passou a ser pescador, ele era filho de pescador. Como ele não passou na escola de sacerdote, ele voltou a ser pescador. Então, Pedro não era analfabeto, tá? Pedro era inteligentíssimo. E no capítulo 3 de segunda carta de Pedro, ele diz o seguinte: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo, de então coberto com as águas do dilúvio.
Mas os céus e a terra, que agora existe, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas as coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Amém? Só até aqui para a gente não estender a leitura, embora a leitura é muito agradável. Eu gosto muito dessa leitura, de entender como vai ser o fim dos tempos, o fim do mundo. A gente tem que entender o que significa fim dos tempos, e o que significa fim de todas as coisas, e o que significa fim do mundo. Tá? E Pedro está explicando aqui para os irmãos, desde a primeira carta que ele escreveu, agora a segunda carta, ele está advertindo a igreja que Jesus está voltando. Mas Jesus está voltando desde aquela época que não voltou ainda. Aí ele começa a explicar que vocês não podem ignorar, porque 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia é como se fosse 1000 anos. Os apóstolos, eles pregavam a volta de Jesus naquela época, aproximadamente 2000 anos atrás. Mas eles não pregavam o evangelho, a volta de Cristo, mandando todo mundo parar de fazer o que estava fazendo e esperar Jesus voltar. Se você observar nas cartas do apóstolo Pedro, na primeira e na segunda, você vai observar que ele está dizendo o seguinte: continue fazendo o que vocês estão fazendo, mas Jesus está chegando. Algumas denominações do mundo que você conhece dataram a volta de Jesus, colocaram uma data para a volta de Cristo, e Jesus não voltou na data que eles marcaram. E eles se decepcionaram, começaram a botar outras desculpas. Alguns deles, na época que Jesus disseram que Jesus voltaria, eles venderam tudo que eles tinham, foram para cima das montanhas, para cima dos telhados, esperar a volta de Cristo, e Jesus não voltou naquela época. Então hoje também nós estamos esperando Jesus voltar, sim ou não? Só que você não precisa deixar de fazer o que estava fazendo. Você continua fazendo o que está fazendo. Se você está estudando, continue estudando. Se você está trabalhando, continue trabalhando. Continue fazendo o que você está fazendo. Vigiando, porque Jesus está voltando. Nós não precisamos abandonar a família, não precisamos abandonar nossas atividades, não precisamos abandonar nada. Porque ele não disse a hora que vai voltar. Jesus falou o seguinte, quando ele estava aqui na terra, humanizado, limitado, ele disse: a vinda do Filho do Homem ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai que está no céu.
Pronto. Jesus não sabia porque ele estava encarnado. Mas depois que Jesus ressuscitou, ele disse uma palavra que mudou tudo. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, a partir da ressurreição de Jesus, ele sabe tudo. Aquela velha história de que Jesus está... Está falhando. Aquela velha impressão de que Jesus está esperando a ordem do Pai, não é bíblica, tá? Porque Jesus é o próprio Pai e ele volta a hora que ele quiser. Alguém falava antigamente e a gente ficava escutando essas histórias. Jesus está aguardando só a ordem do Pai para voltar. Se fosse assim, ele não diria: me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus não está aguardando ordem de ninguém, porque ele é o próprio Deus. Então a Bíblia fala no versículo 1, voltando aqui, se você quiser me acompanhar, será de muita importância para a gente examinar versículo por versículo. Diz o seguinte, olha o que a Bíblia fala: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. O que Pedro está dizendo? Eu estou escrevendo de novo para vocês, para despertar, para exortar o ânimo de vocês. Eu quero que vocês estejam animados. Eu quero que vocês estejam atentos. Eu quero que vocês estejam apercebidos. Irmãos, porque está acontecendo um grande esfriamento espiritual. Se você olhar as estatísticas, o análise, a pesquisa, você vai chegar à conclusão que existe aí cerca de 40 milhões de evangélicos no Brasil. 40 milhões de cristãos, ou mais, né? Não sei quanto. A última estatística era 40. Depois, se você quiser me corrigir, é só procurar no Google que você vai saber. Mas desses 40 milhões, se for esse verdadeiro número, irmãos, cadê os crentes avivados? Cadê os crentes animados? Cadê os despertados que estão prontos para pregar o evangelho? A Bíblia fala que naquele tempo que Pedro escreveu essas cartas, se você ler todas as duas cartas de Pedro, você vai ver que havia muita perseguição da igreja. A igreja vivia em uma grande perseguição, inclusive ele mesmo morreu crucificado de cabeça para baixo. Pedro foi crucificado. E uma cruz, não igual a essa aqui, desse jeito, mas uma cruz em formato de X. Porque ele disse: eu não mereço ser crucificado como o meu Senhor. E Pedro foi crucificado, porque naquele tempo dele havia muita perseguição. Alguém diz que a perseguição é boa. A perseguição é boa. Ela pode ser boa porque ela pode despertar alguns crentes. Mas a perseguição também esfria alguns crentes. Nem todos os crentes que foram perseguidos continuaram na presença de Deus. Alguns deles se desviaram. Porque eles não queriam morrer e nem que morressem as suas famílias, claro. Vê na Coreia do Norte, por exemplo, lá não se pode pregar o evangelho, não pode ter igreja. As igrejas que existem, pouquíssimas, não são oficiais, são clandestinas. Obrigado, pastor. São clandestinas. As igrejas nos países muçulmanos também, a maioria delas são clandestinas. Não podem ser oficiais. Elas têm que estar escondidas em abrigos subterrâneos, em cavernas. A reunião tem que ser ultra secreta. Aqui nós temos o privilégio de ter nossas igrejas abertas e pregar o evangelho livremente. Lá
nem internet pode ter. Sabia que não pode ter live, não pode ter eventos na internet, não pode ter nada disso? Então, na época de Pedro, do apóstolo Pedro, também havia uma grande perseguição. E sabe qual o conselho que ele deu? Não nesse versículo aqui, nesses versículos, mas em outros textos, você vai ver que ele está dizendo: vocês precisam manter a hospitalidade. E o apóstolo que escreveu Hebreus, ele disse assim também: a hospitalidade é importante porque alguns, sem saberem, hospedaram anjos em suas casas. Porque chegavam gente fugida, famílias inteiras, fugida da perseguição, e iam procurar abrigo na casa de alguns irmãos. E esses irmãos tinham que hospedar esses irmãos fugitivos, perseguidos da igreja, da perseguição dos homens maus. Versículo 2 diz o seguinte, diz assim: para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e os mandamentos, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Lembrem disso, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Ele está dizendo o seguinte: tanto naquela época, que eles já acreditavam ser os últimos dias, como nos dias de hoje, viriam escarnecedores. Quem seriam os escarnecedores? Os ímpios? Não, os crentes, ou aqueles que estavam, ou que iam se infiltrar dentro das igrejas, se vestindo de crentes. E a Bíblia até fala, né? Paulo fala em Coríntios, que não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Nesse dia que nós estamos vivendo, precisamos estar muito mais despertados do que qualquer momento. Porque você vai ver gente profetizando, vai ver gente pregando, vai ver igrejas lotadas, mas são muitas vezes, não estou generalizando, mas muitas vezes é o próprio Satanás se transfigurando em anjo de luz, e os falsos profetas se passando como profetas de Deus. Então, meus irmãos, nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, suas próprias vontades. Outro dia um pastor falou comigo que de vez em quando ele assiste a nossa pregação, ele de vez em quando ele assiste, ele fala: pastor, estou assistindo, e uma das coisas que eu admiro é que a sua mensagem, a pregação da sua igreja, não é passar pano quente em ninguém. Porque, irmãos, o que está aí é o seguinte: existe aquelas frases de efeito, né? Que você é o melhor de Deus. Já viu isso? Você é o melhor de Deus. Aí a pessoa fica... Ou então, você, né, é muito especial para Deus. Quer dizer, eu sei que nós somos especiais, nós somos a coroa da criação de Deus. Irmão, mas nesses dias nós estamos precisando, muitas vezes, de ouvir verdades. Versículo 4 diz: essas pessoas estão dizendo, os escarnecedores, dizendo, versículo 4: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem do mesmo jeito, desde o tempo da criação, não mudou nada. Eles falam: Jesus não vai voltar. E sabe o que eu vi hoje na internet? Um pastor dizendo: se você está esperando Jesus voltar, esqueça, porque ele não vai voltar. Você sabe o que eu vi um pastor dizendo hoje? Ele disse:
Nós não vamos morar no céu, ninguém. Tira isso da sua cabeça, ninguém vai morar no céu. A pregação que os nossos pais pregavam, evangelizavam dizendo, Jesus está voltando e nós vamos viver com Ele para sempre na eternidade. Hoje a pregação é diferente, ninguém vai morar no céu. Quando a Bíblia está cheia de versículos, Paulo fala disso mesmo, ele fala, a nossa pátria é onde? No céu. Da onde virá o nosso Senhor. E é claro que a palavra céu, ela tem uma grande abrangência, né? Não significa somente em cima. Céu é onde, é um sentido de palavra para dizer onde está Deus. E tem um hino da harpa, o hino 3, que diz assim, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei. É claro que quando Jesus voltar, quando ele estabeleceu o reino milenar aqui na terra, nós vamos ter acesso céu e terra, claro que sim. Mas se você não vigiar ouvindo tudo, se você ficar ouvindo tudo que você dá, tudo que você ouve, você dá crédito, cuidado. Você tem que filtrar, irmão, o que você ouve. Você tem que filtrar o que você ouve. Filtre o que você está ouvindo na internet, que você está vendo. Faça uma limpeza no seu Instagram. Pare de seguir certo tipo de pessoas. E passe a seguir quem prega o evangelho, quem ensina a palavra. Eles falam, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que nossos pais dormiram, o mundo continua do mesmo jeito. Versículo de número 5. Olha que coisa interessante. Eles ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra que foi tirada da água e do meio da água subsiste. Olha que Pedro foi profundo aqui, irmão. Ele foi lá em Gênesis. Em Gênesis, o que a Bíblia diz? Quando Deus recriou o mundo, porque quando você lê no capítulo 1, versículo 2, a Bíblia diz, no princípio criou Deus o céu e a terra. Você sabe quantos milhões ou milhares de anos tem de um versículo para o outro? Milhares ou milhões de anos. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Então, no princípio, num tempo muito distante, Deus criou o céu e a terra. Muito bem. A terra era sem forma e vazia. A palavra era sem forma e vazia, no original significa a terra passou a ser sem forma e vazia. A terra veio a ser sem forma e vazia. Significa que quando Deus criou pela primeira vez a terra, o mundo, a terra era bela, maravilhosa. Eu acredito inclusive na existência dos dinossauros. Pastor, como é que vai crer nisso? Claro, irmão, que creio. Se fosse mentira, não tinha esses fósseis todos que existem hoje nos museus. E a Bíblia mostra em alguns versículos que esses animais pré-históricos existiram. Se você ler o livro de Ezequiel, você vai ver que é verdade. A Bíblia, inclusive, chama em Gênesis de bestas feras. Bestas feras que existiram na antiguidade. E cadê esses animais? Morreram? Acabaram? Porque a terra foi destruída. E aí, quando Deus recriou o mundo, ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas antes de fazer o homem, Deus falou assim, haja luz. E houve luz. E sabe o que ele disse no capítulo 1 de Gênesis? Ele falou o seguinte, apareça a porção seca. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Não está escrito isso?
E Deus disse: apareça a porção seca. Onde estava a porção seca? Debaixo das águas. Então, a terra saiu das águas. A terra surgiu das águas. Eu não sei se você já viu alguns filmes na internet, vídeos dos oceanos lá. Existem montanhas lá embaixo. Existe montanhas embaixo do mar. Tem ou não tem? E a terra que nós vivemos hoje, ela está pairada sobre quê? Sobre as águas. E Pedro falou isso com muita categoria no versículo 5. Ele diz o seguinte: voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada das águas. A terra foi tirada das águas. E no meio das águas subsiste. Onde a terra está plainada, onde a terra está em cima das águas. É claro, se você for a um poço, vai ter o que lá embaixo? Água. Sem dúvida. Então, o que nós precisamos entender? Que nós estamos em cima das águas. E Pedro já falava isso. Versículo 6. Pelas quais coisas pereceu o mundo antigo, o mundo de então, coberto pelas águas. Olha que informação interessante. A mesma água que a terra saiu dela, a terra não saiu da água? Essa água cobriu a terra de novo. Porque até antes do dilúvio, presta atenção nessa informação, não chovia na terra. Antes do dilúvio não tinha chuva. Você já parou para pensar nisso? Onde que está na Bíblia que chovia antes do dilúvio? Nunca choveu. Você sabe quantos anos de Adão até Noé? Tá? Quase 2000 anos aproximadamente. Só Adão viveu 930, para você ter uma ideia. E se você for calcular a data de Adão até Noé, dá quase 2000 anos sem chover. Sem chover. O que caía do céu? Nada. Não caía uma gota de água. Não caía nada. Mas o que a Bíblia diz que acontecia? Para regar a terra, subia um vapor da terra. Em vez de descer, só subia. Em vez de descer, só subia. Subia um vapor, subia. Quase 2000 anos subindo vapor. Subindo. Qualquer hora ia acontecer o quê? Ia descer. Porque não chovia. E como que as pessoas iam acreditar que ia chover se nunca choveu? Você já parou para pensar nisso? Nunca ninguém viu uma gota cair do céu. Aí vem um maluco chamado Noé falando: vai chover, vai cair um dilúvio. Estou preparando um barco aqui, uma arca, porque se prepara que vai chover. Você está doido? Nunca choveu? Vai chover? Nunca choveu? É aquilo que eu estou falando hoje. Nunca aconteceu nada disso, não vão acreditar nisso. E a Bíblia diz que subia vapor para o céu, mas um dia desceu tudo de uma vez. No dilúvio. E Pedro está falando disso aqui no versículo de número 7. Mas os céus e a terra, que agora existe, pela mesma palavra, se reservam como tesouros e se aguardam para o fogo até o dia do juízo e a perdição dos homens ímpios. Ou seja, nunca choveu no dia de Noé. E por nossos dias também nunca caiu fogo do céu.
Você já viu o fogo cair do céu? A gente vê um meteorozinho, né? Uma estrela cadente, né? Ah, que bacana! Faz um pedido. Tem gente que faz pedido, né? Quando vê isso. Faz um pedido. Quem já viu fogo cair do céu? Ninguém. Mas o que a Bíblia diz que vai acontecer? Vai cair fogo do céu. Primeiro caiu chuva, agora é fogo. A própria Bíblia diz que nunca mais Deus vai destruir o mundo com água. Mas a Bíblia diz que agora será com fogo. Versículo de número 7 diz: mas os céus e a terra, que agora existe, pela mesma palavra, se reserva como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo, da perdição dos homens ímpios. Então o que você acha que vai acontecer? Vai cair um montão de bola de fogo do céu. Pastor, mas isso é verdade? Se você pesquisar, você vai ver que os cientistas, a NASA, já está preocupadíssimo com isso. Sabia disso? Que meteoros gigantes, né, estão vindo com toda a velocidade para a Terra. Ou você nunca viu esses filmes aí? Porque esses filmes que tá por aí, você acha que é feito à toa? Como é que é o nome do filme? Tem um aí que é 2012, né? Teve aquele 2012. Não teve? 2012. E tem um outro aí que, né, que cai bola de fogo para tudo quanto é lado aí. Aí alguém, isso é mentira, isso é ficção. É tudo ficção. Irmão, é igual o desenho dos Simpsons, né? Dizem que tudo que está acontecendo eles já falaram antes. Então alguns filmes que você vê, eles estão retratando uma profecia bíblica. E a Bíblia fala, para a gente já começar a ir para o final, versículo 8. Mas, amados, não ignoreis isto. Perdão. Amados, não ignoreis uma coisa. Um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. O Senhor não retarda a sua promessa. Ainda que alguém a tenha por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Então, o que nós temos que fazer? Porque Deus é longânimo. Por que Jesus não voltou ainda? Porque Ele é longânimo. Por que não aconteceu nada ainda? Porque Deus é longânimo. Porque Ele quer que todos se arrependam. Ele quer que todos se convertam. Mas todos vão se converter? Não. Mas Ele quer que todos se convertam. Versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como o quê? Ladrão de noite. O ladrão avisa, tal dia eu vou roubar a tua casa, hein? Vai ser tal hora. O ladrão não avisa. O dia do Senhor vai ser como ladrão de noite. No qual, versículo 10, no qual os céus passarão com grande estrondo. Já pensou aquele barulhão? Um grande estrondo gigantesco. Um grande estrondo. E os elementos, o que você acha que são os elementos? Ardendo em fogo se desfarão. Os elementos. Aquilo que está lá nos ares, lá parado lá, daqui a pouco eles vão descer tudo. Os elementos ardendo em fogo se desfarão. E a terra e as obras que nela há se queimarão. Vai queimar tudo. Tudo que o homem construiu vai ser destruído. Já viu o filme, o livro de Eli? Né? Outro dia eu estava vendo de novo. O livro de Eli. Só tinha uma Bíblia.
Esse cara protegendo a Bíblia como se protegesse algo fantástico. E tinha um tirano lá, o cara que queria a Bíblia também, mas só para fazer o mal. Porque quem não usa a Bíblia certa vai fazer errado. O cara queria a Bíblia, perseguia o cara que protegia a Bíblia, porque só tinha uma Bíblia, porque ele queria a Bíblia, porque ele acreditava que aquela Bíblia, ele ia dominar as pessoas com a Bíblia. E o homem do filme, não sei nem o nome dele, não sei se era ele mesmo, ele protegia a Bíblia. Ele estava disposto a morrer pela Bíblia. É o livro de Eli. Então, o que eu quero dizer para você? No versículo 10 está dizendo o seguinte: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão como grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Ah, eu não acredito nisso. Eu acredito, irmão. Pastor, e se o senhor morrer e não vê isso? Mas vai acontecer. Ou na minha geração ou de outra. Porque a Bíblia é verdade. E para a gente terminar no versículo 11 e 12 diz o seguinte: havendo por de perecer todas as coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando, apressando-vos para a vinda do dia de Deus, que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Que o Espírito Santo fale o nosso coração e que você continue lendo Pedro. Leia a primeira epístola, leia a segunda epístola, para você entender. E eu acredito, irmãos, que quando você lê a Bíblia, quando você estuda a Bíblia, ela te aviva. Você tem esperança, você passa a ter fé. Então, se tem uma coisa que uma pessoa, quando está se esfriando, deixa de fazer, é ler a Bíblia. A segunda coisa é de orar. Se você está deixando de ler a Bíblia, volte a ler a Bíblia. Volte a estudar a Bíblia. Aqui em janeiro ou fevereiro nós vamos começar um curso de teologia, recomeçar, né? Então quem quiser se matricular, inclusive, se matricule. Vamos ter curso básico, médio e avançado aqui. E quem quiser, pastor, não tem tempo, eu tenho um curso online para você. Se você quer estudar sozinho, na sua casa, na internet, um curso de teologia magnífico, para que você já tenha assim uma noção das coisas, para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe e que o Espírito Santo fale ao teu coração. Vamos ficar de pé?